E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, já falamos sobre a crise do sistema colonial português, no item 1, e falamos também sobre a escravidão no Brasil colônia e no Brasil império. Agora nós vamos dar sequência à nossa aula especial versando sobre o PAS 2 e vamos entrar direto no item 3, a Europa na Era Napoleônica. Espero que vocês estejam gostando, galera. Vamos lá! No finalzinho de 1799, o jovem general Napoleão Bonaparte chega ao poder na França. Este evento muda completamente a história da França e de toda a Europa. Napoleão e seu exército conseguem impor o domínio sobre todos os países da Europa Ocidental, exceto as Ilhas Britânicas. Com a finalidade de atingir o poderio econômico britânico, que rivalizava com o da França, Napoleão Bonaparte, em 1806, decretou o bloqueio continental a toda a Europa, ou seja, a proibição a todas as nações europeias de comerciar com a Grã-Bretanha. Em razão de sua dependência econômica para com a indústria inglesa, Portugal se encontrou numa situação extremamente delicada. Ou acatava a ordem de Napoleão Bonaparte e rompia com a Inglaterra, ou desafiava Napoleão e continuava comerciando com a Inglaterra. O príncipe regente, Dom João, apostou na segunda opção e desafiou Napoleão Bonaparte, que prontamente enviou tropas para derrubar a monarquia portuguesa. Em 1807, tropas francesas, lideradas pelo general Junot, invadem a Espanha e derrubam a coroa espanhola, colocando em seu lugar o próprio irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Essas mesmas tropas seguem em direção a Portugal, a fim de fazer o mesmo com a coroa portuguesa. O príncipe regente Dom João agiu e conseguiu, com o apoio da marinha inglesa, trazer não apenas a família real para sua colônia, o Brasil, mas toda a alta administração portuguesa. Em 1808, a corte portuguesa chegava ao Brasil. Item 4. A chegada da corte portuguesa ao Brasil. No meio da viagem, um imprevisto, uma grande tempestade no Oceano Atlântico, faz com que a embarcação de Dom João se separe do restante da frota, que conseguiu chegar em segurança ao Rio de Janeiro. Dom João conseguiu chegar com seu navio à cidade de Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808. O impacto desse evento não deve ser subestimado. A vinda da família real portuguesa ao Brasil, que era então uma colônia, foi algo sem precedentes na história da humanidade. Com a abertura dos portos às nações amigas, Inglaterra nesse caso, Dom João abriu a América portuguesa para o mundo e, obviamente, causou o fim do pacto colonial português. Chegaram ao Rio de Janeiro, nesta época, milhares de estrangeiros, principalmente portugueses. Para que nós tenhamos uma ideia, a população da cidade do Rio de Janeiro mais do que dobrou num curto espaço de apenas 15 anos. De 1808 a 1822, a população do Rio de Janeiro saltou de cerca de 60 mil pessoas para mais de 150 mil habitantes. A primeira decisão de Dom João ao chegar no Brasil, ainda em Salvador, em 1808, foi a abertura dos portos às ditas nações amigas, medida que obviamente atendia aos interesses ingleses. Tal decisão já colocava um ponto ao exclusivo comercial e, por consequência, ao pacto colonial. Em 1810, Dom João celebra com a Inglaterra o Tratado de Comércio, Navegação e Amizade. É necessário enxergarmos nesse tratado um momento de ruptura, o fim do pacto colonial e a superação da condição de colônia, ou seja, foi dada liberdade de comércio para as elites coloniais brasileiras. Com esse tratado era concedida uma taxa de importação aos produtos ingleses de 15%. Vejam, para as demais nações estrangeiras, a taxa seria de 24%. O curioso é que a taxa concedida aos ingleses era inferior, inclusive, às taxas dos produtos portugueses, as quais eram taxados em 16%. Além disso, foram concedidos privilégios aos ingleses e a promessa de uma futura restrição ao tráfico de escravos.
Outras decisões importantes tomadas pelo príncipe regente no Rio de Janeiro, na capital da colônia, foi a revogação do alvará que proibia manufaturas na colônia, a criação de uma infraestrutura governamental com tribunais, imprensa, Banco do Brasil e cursos superiores. Em junho de 1815, acontecia a Batalha de Waterloo, entre Inglaterra e França. Com a vitória definitiva dos ingleses, Napoleão Bonaparte foi aprisionado e deportado para a ilha de Santa Helena. Esse foi o fim da Era Napoleônica. Ainda neste mesmo ano, em dezembro de 1815, o Brasil passava a se constituir Reino Unido com Portugal e passou a ter enorme autonomia administrativa. O Brasil definitivamente deixava de ser colônia portuguesa e, embora a guerra na Europa já houvesse se encerrado, pois Napoleão já havia sido removido do poder, a corte portuguesa resolvia permanecer no Brasil. Nesta época, o Rio de Janeiro se tornava a sede administrativa do Império Português. Formava-se dentro da colônia um mercado interno consistente. Nobres e funcionários de alto escalão da corte recebiam latifúndios e títulos de nobreza da coroa. Enquanto a sede do governo estava no Rio de Janeiro e recebia muitos investimentos da coroa e do exterior, especialmente da Inglaterra, o restante do Brasil permanecia praticamente abandonado pelas autoridades lusitanas, assim como a própria metrópole Portugal, que também se via relegada a um papel secundário. No ano de 1816, faleceu a rainha de Portugal, Dona Maria I, rainha por direito. Dom João, seu filho, era de fato governante, pois Dona Maria se encontrava mentalmente adoecida. Pouco tempo depois, em março de 1817, foi deflagrada uma revolução de caráter liberal na capitania de Pernambuco, o que adiou por algum tempo a cerimônia de coroação do novo rei. A província de Pernambuco sempre fora palco de influência dos ideais iluministas. Se por um lado a coroa portuguesa instalada no Rio de Janeiro aumentou os impostos, por outro, houve uma severa seca que afetou a economia açucareira no Nordeste. Os revoltados em Pernambuco se insurgiram, criando uma república que durou 74 dias. Muito embora esse movimento tenha sido promovido pela classe dominante colonial nordestina, contou com forte adesão popular. O movimento declinou em razão de divergências internas das suas próprias lideranças, de forma que, quando as tropas militares enviadas por Dom João chegaram ao Nordeste, derrotaram com muita facilidade os revoltosos. No ano de 1818, Dom João é aclamado como rei de Portugal e coroado com o título de Dom João VI. Os portugueses que viviam em Portugal acreditavam que, uma vez finalizada a ameaça do Império Napoleônico, não haveria mais motivos para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, frustrando os projetos dos portugueses, a corte, bem como a família real, não faziam planos de regresso. Estavam muito à vontade no Brasil. Como resposta à permanência da corte portuguesa no Brasil, eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, no ano de 1820, a Revolução Liberal do Porto, que exigia o imediato retorno de toda a corte portuguesa à metrópole. Este evento promoveu enormes rupturas, mesmo ainda que implicasse em algumas continuidades, conforme nós veremos adiante.